Vamos esperar o professor Bruno Guimarães. Olha aí, Marcinha Santana, professora de música. Pedro Queiroz. Matheus Lima. Olha o cara. Quanto tempo. Vou esperar o Bruninho aqui, deixa eu ver se eu... Ah, o Bruno tá aqui. Vamos lá. Fala aí, Verret! Olha o cara aí, rapaz. E aí, Ah, fala aí, beleza? galera? Eu tava aqui aguardando você me convidar e vendo aí, ó, Marcinha aí, trabalhou com a gente em outros pontos. É, O Gilmar exatamente. aí, caraca, parceiro. Eu vi ainda aluno aí, Giovana também. Caraca, galera chegando junto. Aí, Galera muito bom. chegando. Muito bom. Ô, Aqui fica mais Rafa, animado. mais Ó, animado, mais animado. você tá ouvindo um som de Maquita? Não, né? Não, não, pra mim tá Graças a tranquilo. Deus. Pô, rapaz, tem um cara, a Márcia lá dando oi pra gente. É, Marcinha Gilmar, aí, o Gilmar aí, fala aí, galera. Vocês não fala sabem, brabo. cara, o Berrel estava com uma obra aí do vizinho, maquita o dia inteiro, né? Ainda tá, o cara ainda tá aí, cara. Tá desde cedo trabalhando, Ainda mas agora tá, eu não, daqui fechei não pra ouvir, tudo não. aqui. É, que bom. É, Daqui até por não isso, pra por ouvir, isso que eu não. coloquei o fone, porque acho que ia evitar de captar Dá o uma som aliviada, dele né? lá Dá fora. uma aliviada, dá uma Dá uma aliviada. aliviada. Eu preciso abrir minha cola aqui, o Bruno. Aliás, espera aí que eu esqueci de uma coisa, hein? O que que tu esqueceu? Pô, esqueci disso. Por enquanto, tô só vendo quem tá entrando aí, ó. Ó, Pô, já dá um ritmozinho, né? Isso aí, pô, já dá uma moral. vai entrar, a galera vai entrando aqui no. Enquanto isso, a galera vai entrando. Isso aí, Vai show de entrando na bola. matemática aí. Conta quatro e vai. Pô, quero ver o povo de matemática aí, o povo de música aí, ó. Thales, É, Mário Barbosa, ó, acompanhando meus amigos. Boa. isso aí. Galera chegando. Como é que tá o Show, teu show, relógio show, aí, muito bom. cara? Porque o meu, eu Como é que tá o tenho. quê? Peraí que eu vou achar o som. O teu Pra relógio mim aí, tá de cara, boa. porque o meu é o Galera seguinte, tá ouvindo bem aí, todo mundo tranquilo? acompanhando meus amigos, na verdade sou a Wanda, ó, mas entrei com o link da Mariana. Ah, Olha banda, isso. caraca. Bora no coração, bandinha. Ô, Então, eu tô muito com bom, três vídeo. horários diferentes aqui, cara. Eu tô com um horário no tablet, um horário no iPad e um horário no Na telefone. teoria, a internet deveria sincronizar, né? Mas sabe muito, não é muito bem assim, né? É. É isso aí. Ah, beleza, então Enquanto vamos isso, a começar. galera vai entrando, a galera vai entrando. É, Mas vamos lá que a gente começando de tem. leve. Pô, a gente, ó, vocês não tem noção, a gente discutiu aqui um pouquinho antes, muita coisa, cara. Que isso aí, ó, Raquel chegando junto. Raquel, Cachos Negros. Ô, Bruno, Elânia e pô, então, galera, muito bom todo mundo aí. vamos aproveitar que a galera tá aí, chegando, e vamos dar uma esclarecida, assim, porque, na verdade, para não espantar a galera também, né, não é aula hoje, né? Assim, a gente não vai fazer É, pois é, né? uma O povo não entende muito necessariamente bem uma como é que aula online. funciona isso aí, né? É, vamos dar uma noção aqui, porque a ideia é o quê? É ter uma matemática pesada e uma música louca aí? Não é bem por aí, né? Não, A não, parada é não. só a gente trocar uma ideia, Isso, bater um então, papo, suscitar aí exatamente. e E, provocar, né? e provocar, exatamente. Eu lembrei daquele A programa, palavra é essa. não sei se é do teu tempo, que você é bem mais novo que eu, a minha barba branca aqui, ó. Essa de cabelo aqui, ó. Tá igual. Embaixo ou em cima? É, eu lembrei daquele programa da TV Cultura que o Antônio Abujanra apresentava, né? O Provocações. Né? Ele falava com uma voz assim de provocação. Eu não conheço, não vi, assim, Ó, não tá vendo? Não é do teu tempo. me ver, né, do meu tempo, mas eu já ouvi falar por alto nesse nome, provocações, né? Já ouvi Agora falar. É, já aí tem outro a ideia é bem apresentador, por aí, bem por aí. provocar a galera. Mas vamos lá, rapidinho aí pra galera aí. Quem não te conhece, rapidinho, quem és tu, Berheld? Quem sou eu? Então, Alexandre. Meu nome é Alexandre de Oliveira Ferreira. O Berreld é um assunto para uma outra live. Porque, na verdade, assim, resumindo, né, bem rapidinho,
o meu irmão era o rebelde, né? Assim, lugar, a gente frequentava lá a igreja, a escola de futebol que tinha na igreja e tal, não sei o quê. Fala isso a E mim. aí eu virei rebeldinho durante um bom tempo, né? Até que alguém, assim, fez o trocadilho e aí nunca mais ninguém chamou meu irmão de rebelde. Acabou o apelido dele, perdeu. E eu fiquei sendo o berrelde pro resto da vida. Mas assim, a minha formação na música, né? Assim, eu fiz licenciatura em música na Unirio, né? Tinha feito, como eu falei na outra live, eu tinha feito artes cênicas, eu sou formado em cenografia, né? Habilitação em cenografia, na mesma Unirio, e depois eu pedi reingresso, voltei e fiz licenciatura. E assim que eu me formei, o primeiro concurso que apareceu foi um concurso do Estado. A Raquel falando lá do Rebelde. O primeiro concurso que apareceu foi o concurso do Estado, então eu fiz a prova, passei, entrei para a escola, não consegui achar vaga em uma escola aqui, outra ali, até que eu conheci a Wanda e me dei super bem com ela e falei, Wanda, eu preciso de uma vaga nessa escola. E ela me colocou lá, no CIEP 350, lá em Caxias, né, onde a gente conhece boa parte dessa galera que está entrando aí também. E nós nos conhecemos lá nos conhecemos. Comigo foi semelhante. Eu entrei lá no colégio também, assim, concurso, não entendo nada, não conheço nada, e entrei lá e comecei molequinho, tinha cabelo lá na época ainda. Eu também, cara, aqui, ó, cabelo cai, mas olha aí, ó, olha aí. Mas então, e aí, para quem não me conhece também, de repente a tua galera aí tá chegando, para quem não me conhece, eu sou o professor Guimarães, de matemática, sou formado em licenciatura em matemática, pós-graduação em docente de ensino superior, mestrado em matemática. Fala aí, Guima, Cristiano, pô. E assim, coordenador de matemática do Fundamental e Médio do Matriz. E o que tem a ver isso com música, Guimarães? Nada. A minha formação não tem nada a ver com música. A única coisa que eu tenho a ver com música é o seguinte, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, porque eu sempre achei que a música e o esporte, a galera da educação física, se tiver alguém aí, não vi ainda, mas música e esporte salvam vidas, literalmente salvam vidas. A gente tem um papo para 3 horas de conversa aí. Mas eu sempre achei importante a música na vida das pessoas. E aí eu sempre gostei de, como eu começo a dar aula, colocar lá a data, meu nome, matemática, né, disciplina, e eu coloco um trecho de música que passe alguma mensagem, alguma coisa importante, alguma coisa legal. Que às vezes você tá naquela vibe down, assim, você vê um trechinho de música que se identifica, você, pô, legal, maneiro, pode dar um up aí, né, dar uma moral. Então eu sempre achei muito importante música nisso. Fala aí. Eu ia falar isso, porque eu lembro que eu passava na porta da tua... Agora a gente não tem se encontrado, porque no Matriz a gente está sempre em unidades diferentes quando está dando aula, assim, a gente só se encontra nas reuniões de professores, né, aquela coisa toda. Mas eu lembro que quando a gente trabalhava no Estado, eu passava pela tua sala e falava alguma gracinha lá, alguma besteira, eu olhava teu quadro branco lá, sempre tinha no cantinho um trecho da letra de alguma música, assim, né? Eu lembro, eu ia tocar nesse assunto, eu ia falar sobre isso agora, né? Essa tua relação assim, com a música aí. 2 coisas que eu sempre fiz, né? Caramba, Bruna aí de Minas. Caraca, Laísa, salve Guimas, parceiro meu lá de Minas. Olha aí. Mas vamos lá. E o que acontece? Uma coisa que eu sempre fiz foi colocar esse trecho de música e eu sempre gostei muito do desenho, um curta-metragem, Donald no País da Matemática. Esse desenho, ele é muito legal para trabalhar com o 9º ano, por exemplo, porque ele pega, mostrando a matemática, assim, cara, a matemática não é só conta, não é só cálculo, porque eu aprendi recentemente que muita gente tem medo dos cálculos e não da matemática em si. Porque quando você conta uma curiosidade, alguma coisa, o povo, que legal e tal, maneiro, mas chega na conta, o pessoal dá uma travada. Então, o medo tá nos cálculos e não na matemática em si. E aí, esse desenho fala muito disso, de matemática por um outro lado, não viés de contas só, mas por coisas mais como curiosidade. Fala, primão, Léo tá aí também. Matemática lá, o cara lembrou. Não. Samir. Donald no País da Matemática. E aí, na verdade, foi esse Fala aí, Pri, foi essa curta que nos incentivou para fazer essa live aí, tanto que o tema da live é uma brincadeira com isso, né? Donald no País da Matemática, é isso aí. Pois é, né? E aí tem muitos outros vídeos, muitos materiais que falam de matemática com geometria. Por exemplo, um parceiro meu que me ajudou bastante a ter material para estudar para essa live, que foi o Marcos Assunção.
Sim. Infelizmente ele me falou aqui que não vai poder estar presente, porque ele está dando aula, mas, pô, parceirão meu me ajudou bastante aí. Temos o canal eu li as coisas Nerdologia, dele né? também. Tem Eu li muitas as coisas dele que curiosidades. você me passou. Você me passou aí a tese de mestrado dele aí, o curso que ele deu. Achei super interessante, assim. E hoje, você coloca no Google música e matemática. Vai lá, se não quiser colocar direto no YouTube para ver os vídeos, que são vários que já fizeram, né? Ou seja, muita gente já falou sobre isso, né? Já falou sobre as relações da música e matemática, né? E teve muita gente que falou muito aprofundadamente sobre isso, né? Coisa que a gente não vai conseguir fazer em 1 hora. A gente vai correr aqui, dando tempinho ainda para a galera entrar, a gente vai correr aqui para jogar um holofote aqui em alguns assuntos que é para as pessoas se sentirem à vontade para correr atrás dessas informações, né? Irem lá no YouTube, no Google direto, coloca esses 2 nomes lá que vocês vão ver várias associações que já fizeram entre a música e a matemática. Então, eu lembrei desse desenho também, quando a gente pensou nisso, eu lembrei, pô, eu passo desse desenho de vez em quando, e você tinha me falado que passava, assim, todo ano esse desenho. E aí eu fui ver o desenho, né, de novo, assim, pela 1000ª vez, e a gente percebeu, a gente conversando aqui, a gente percebeu que na verdade ele fala dessa relação da música com a matemática bem no iniciozinho, né, do desenho. Ele fala, talvez 1/3 do desenho ele toque no assunto, né? E a gente bolou aqui uma frase, quer dizer, na verdade a gente pensou separadamente, eu pensei na mesma frase que você, que foi citada lá na tese do Marcos Assunção, não é isso? Marcos Assunção. É de um grande matemático. A galera de exatas, matemática, física, vai conhecer o Leibniz, né? A galera que não é de exatas, de repente, não pode conhecer, pode não conhecer, mas então, é um nome famoso na matemática e física, e ele também já estudava essa parte de matemática e música. E qual foi a frase que a gente achou dele, que achamos coincidentemente separado, mas foi igual? Eu vou falar que a gente achou em comum, mas se você lembrar daquela outra, tem uma segunda aí que você tinha lembrado, que essa aqui também é boa. Sim, né? Então, a primeira frase que o Leibniz falou foi: a música é o prazer que a alma humana experimenta quando conta sem perceber que está contando. Tá? Matemático alemão aí. Caraca, escreveu isso. Arrepiei. Ó, fiquei todo arrependido. Ó. Todo arrependido. Pois é, né, cara? Essa frase é espetacular, porque acaba que o pessoal... algumas pessoas já ouviram falar da matemática com música, só que acha que é aquela coisa com milhões de contas, quando, na verdade, muita matemática está na sequência, nessa lógica, nessa noção de tempo, espaço e etc., e então a gente conta sem saber que está contando, né? Outra frase muito interessante dele é o seguinte: a música era um exercício oculto da aritmética de uma alma inconsciente que lida com números. Ou seja, a todo tempo a gente estava vendo essa conexão matemática e música. Tinha uma galera que entrou aqui, ó. Pô, um monte de gente entrou aqui, ó. O Wellington te mandou um abraço, o Anderson aqui fala Anderson. Sabrina, e aí teve aqui a Raquel, uma ex-aluna nossa, ela comentou sobre a música, a famosa música que muitas pessoas de matemática conhecem, da trigonometria, em que você relaciona seno, cosseno, tangente com uma musiquinha, e muitos professores fazem isso, né? Engraçado, a gente preparou esse bate-papo aqui, eu nem me toquei nessa parada, é verdade. A gente tem música para ensinar trigonometria que é clássica, difundida no mundo todo, aí, digamos assim, né? Olha aí, rapaz. A gente tem que gravar, isso daí. Tem que gravar esse. Olha só, ô Bruno, eu achei também aqui, dentro da pesquisa dos nossos amigos aí, né? Uma palavra chamada quadrivium, né? Que diz que, assim, o quadrivium era uma divisão, assim, de estudos, né? Em 4 partes, né? Isso na Idade Média, tá? Assim, a parte fundamental do aprendizado medieval, olha isso. Onde a música era uma das subdivisões da matemática, tá? Então tinha aritmética, geometria, astronomia e música. Olha que loucura, né, cara? Isso aí na Idade Média, né? A gente tá falando... A música fazia parte da matemática. Lá atrás, né? Lá atrás. Agora, deixa eu te falar um depoimento. Você falou aí que o pessoal morre de medo, botou uma conta, a galera já... Ai, meu Deus, ferrou.
vou te dar aqui um depoimento aqui sobre nossos alunos. Tanto os ex-alunos que estão aparecendo aí, né? Vou entregar todo mundo agora, quanto os alunos do Matriz. Ano passado eu estava no de Campo Grande, já estava no da Taquara, esse ano estou em Caxias. Ano passado eu estava em Bangu também, né? Bangu, Taquara, Campo Grande. Cara, quando eu cito na aula, assim, eu falo, galera, a música, assim, a leitura musical principalmente, né? A relação com a música no tempo, que a música está no decorrer do tempo, né? A música ela não é uma coisa que fica parada no tempo aqui e o tempo segue e ela fica aqui. Não, ela vai no tempo. E como ela vai na linha, ela tem uma linha de tempo, né? Ela tem vários cálculos matemáticos, várias coisas ali são calculadas para aquilo funcionar, né? Porque assim, se cada um tiver com uma relação, cada um tiver numa conta, cada um tiver numa equação, num problema, o troço não junta, né? Então no final não sai a música, né? A música depende disso. E quando eu falo isso, cara, que a música tem a ver com matemática, cara, tem uma galera que já mete a mão na cabeça e fala, pelo amor de Deus, cara, não fala isso aqui. Eu tava indo tão bem a aula de música, que eu tava tão feliz, aqui vai falar de matemática. Vou sair aqui. E aí eu mostro que tem vários, assim, na verdade, a música, a arte, né, a ciência, o Gilberto Gil tem uma música chamada Quanta, que ele fala, eu sei que a arte é irmã da ciência, né? Então, assim, essas coisas, a música, a matemática, a literatura, quando a gente foi preparar essa conversa aqui, aí entrou o Hugo aí, ó, Hugão. Estou contando aqui, Marquinhos também. Quando a gente começa a falar de música, e quando a gente começou a conversar sobre isso aqui antes dessa live, pô, a gente viu relação com história, a gente viu relação com física, a gente viu relação, pô, com... Olha aí, ó. A gente viu relação com a literatura, com língua portuguesa, né? E não só da música com isso tudo, como da matemática com isso tudo também, né? Porque se você pensar, um aluno precisa interpretar... Eu só não botei essa camisa porque ela tá velha, mas eu tenho uma camisa aqui, ó. Aí, ó, rock vitruviano. Olha aí, matemática e aí com o rock. Mas isso aí é o retângulo? Isso aí é o retângulo de ouro? É isso aí? Isso tem a ver com as razões áureas. Mas aí tem no desenho. Assunto, né? Tá lá no desenho do Donald, mas a gente não vai falar sobre isso, senão não vai caber aqui em tudo aqui. O Samir comentou aqui, o Samir é um parceirão meu, que ele dá para tirar a música por cálculo diferencial e lança o hit do Fourier. Então, Samir, tem Fourier na história. Mas calma, vamos chegar lá. Então, olha só, vamos começar a falar aqui, porque senão a gente fica batendo papo e dá 5 horas de live aqui. Olha só, galera, o que a gente pensou aqui de início? Porque, olha só, as músicas já existem lá há muito tempo, né? E aí, um dos primeiros instrumentos, música que existiram aí, que se tem notícia, né? Berrel, sabe aí, né? Era uma bateria? Não? Era o quê? Não, então, olha só, vamos lá, vamos com calma. O desenho mostra lá que Pitágoras foi o grande cara, assim, para começar a arrumar essa coisa da música, né? Porque ele percebeu no som dos martelos de forja lá, ele percebeu que dependendo de como é o peso do martelo, de não sei o quê, ele percebeu que tinha umas notas diferentes, né? Ele foi Na verdade, antes do Pitágoras, já tem registros de uma flauta feita de ossos, né? Uma tentativa de flauta feita de ossos. Osso de urso, isso. Osso de urso, o cara fazia uns buraquinhos lá. Eles já tentavam botar essa música aí, desde o mundo é mundo, aí já tentavam colocar música. Então, o que acontece? Beleza, música, mas só com uma música separada ali. E aí, Berrel lembrou bem. Pitágoras, reza a lenda aí, ele lembra dos martelos, você lembrou muito bem aí. Ele tava andando na rua e começou a ouvir, né? Mentira, não ouviu isso não. Ele começou a ouvir martelos batendo, tum. E ele começou assim, esse som tá interessante. Ele começou a ouvir vários sons de várias batidas e ele percebeu que os sons tinham relações um com o outro. Quando ele virou e começou a procurar de onde vinha o som, ele achou de onde estava vindo, ele esperava o quê? Ver uma escola de samba, um olodum ali e tal, e ele viu ferreiros batendo com os martelos, e ele viu, caraca, esses martelos estão batendo, mas os sons são muito parecidos. Será que tem a ver com o material? Será que tem a ver com a força que cada um bate?
E ele foi lá e começou a trocar o martelo de mão das pessoas, as pessoas conheciam ele, né? O famoso Pitágoras e a escola pitagórica. Sim. Ele começou a trocar de mão os martelos e ele via que não é a força que a pessoa bate, não é o material onde ela bate. Ele começou a estudar, e ele começou a pesar os martelos, e aí ele viu que esses martelos, eles tinham pesos proporcionais a 6, 8, 9 e 12. 6, 8, 9 e 12. E como Pitágoras achava que tudo era números, ele podia descrever tudo através de números, ele começou a olhar para esses números, 6, 8, 9 e 12, e ele viu, se eu dividir um pelo outro, do menor para o maior, 6 sobre 8, dá o mesmo resultado que 9 sobre 12. Aí ele já deu, opa, peraí, isso é uma coincidência? Aí ele começou a ver, vamos ver mais aqui, o 6 e o 12, se você somar e dividir por 2, que é a média aritmética, dá 9, que é um dos números que está lá. Ele, caraca, começou a... Aí ele, vamos ver mais aqui. E ele pegou o 6 e o 12 e fez a média harmônica para a galera de matemática, é uma coisa que a gente tem uma aplicação mais aprofundada aí. Para a galera que não é de exatas, é uma coisa que a gente quase não usa muito no dia a dia, aí, né? Vai comprar pão, tu não vai ver uma média harmônica, mas tem aplicação. E aí ele começou a ver que o 6 e o 12, calculando a média harmônica, dava o 8. Então vários cálculos que ele fazia, parava nesses 4 números. E ele começou a ver, tem coisa aí, tem alguma coisa nessa numeração aí que é importante. E aí ele estudando, ele criou, qual é o nome do aparelho que ele criou aí? É o monocórdio, cara. O monocórdio, cara, é uma parada muito... Aí, tá aí, ó. O Brunão já mandou o desenho do bicho aí. Olha aí que legal. Galera, deixa esse desenho aí um pouquinho, Brunão. Galera, olha só. Repara que nas duas extremidades você tem um preguinho lá prendendo a corda, passando por um cavalete ali que tem exatamente, tem um cavaletezinho de cada lado. Esses cavaletes das duas extremidades, eles são fixos, que é onde o cara prende a corda. O cavalete que está no meio ali, ele está solto. Então, aquele cavalete solto ali, o Pitágoras começou a brincar com ele de um lado para o outro e tocar a corda. E aí ele começou a fazer umas frações ali. Que no desenho lá do Donald, ele diz que Pitágoras começou a descobrir que a fração de 2 para 1, ele encontrava a mesma nota, 1/8 acima. Né? Aí, o que é 1/8 acima, né? Vamos pensar aqui no piano. Ele dividir as cordas com esse monocórdio de 2 para 1. 2 para 1 quer dizer o quê, galera? Quando você pega a corda inteira, tocou. Aí ele ouviu um som. Aí dividiu em 2 partes, tocou uma. Aí ele ouviu o som 1/8 acima, é isso? Na verdade ele dividiu o troço lá no meio. E aí quando ele tocava essa parte aqui que sobrou, ele tinha a mesma nota 1/8 acima. O que é 1/8? Ó, a gente pensa no seguinte, ó. Eu tô ao contrário. Mas tá aqui, ó. Se a gente pensar numa escala, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, acabou na sétima, certo? Se eu começar de novo a escala, eu vou começar pelo Dó. Ou seja, a 8ª nota é é igual, ou tá na mesma afinação, né? Que a primeira. Então você tem o Dó 1/8 acima, né? Então o que o Pitágoras fez? Ele achou uma nota quando ele tocava a corda toda solta, quando ele enfiou aquele cavalete móvel no meio certinho, fez essa razão 2 para 1, ele tocou um lado e descobriu que era a mesma nota. E aí ele começou a fazer essa fração. Pô, e se eu dividir essa outra metade na metade dela também? Aí tocou, dava a mesma nota. Né? E aí ele pegou, dividiu ao meio de novo, achando ali, dividiu em 3/4 ali, tocou o outro pedaço, mais 1/4. Ele viu, caramba, é a mesma nota. Exatamente. Ele não usava esses termos, né? 8º acima, mas ele, caramba, o som é semelhante aqui, é a mesma coisa. Era a mesma coisa. Se você pensar num violão, né? O violão, ele tem um cavalete fixo aqui, que é onde... Imagina o monocorde do cara, né? O monocorde do cara tinha um cavalete fixo aqui e um outro cavalete fixo aqui. Certo? Tá lá o monocorde do Pitágoras. O que ele fez, ó? É porque não dá para ver o violão inteiro aqui, mas aqui é onde tem essa casa aqui, normalmente os violões têm 2 bolinhas. O meu tem um retângulo aqui que, enfim, é diferente. Mas aqui é exatamente a metade dessa ponta até essa ponta aqui. Né? E olha que curioso, essa corda é afinada em Mi. Quando eu fecho aqui na metade do braço do violão e toco aqui, eu tenho um outro Mi mais agudo. Se eu achar a metade dessa ponta aqui, né? Se eu ficar segurando aqui, ó, segurei aqui, botei o meu cavalete fixo aqui e dividir esse trecho aqui na metade, eu vou ter de novo
o Mi. Olha ele aí. Mi, Mi e Mi. Só que eles estão oitavas acima, né? Eles estão. Quanto mais você vai encurtando, mais agudo vai ficando, né? E aí, essa curiosidade que... Isso aí, Raquel, mais agudo. Essa curiosidade que Pitágoras começou a desenvolver. Ele falou, caramba, tem relação com os números. E ele começou a achar outras proporções, outras divisões para outras notas. Sim. E daí começou todo um estudo, começou a desembestar todo um estudo gigante aí sobre matemática e música. Exatamente, Inclusive, há até um instrumento, ainda hoje, é chamado dambal. É um instrumento vietnamita, que ele é uma representação do monocórdio. Uhum. Que aí o músico toca ali, só que aí a diferença é que ele tem essa varinha aqui, que ele vibra a varinha para a corda variar de forma diferente, né? Vibrar de forma diferente. Né? Então, até hoje, a gente ainda tem uma certa análise, um certo estudo do monocórdio aí também. Legal. Entrou o Perrone aí, hein? Professor Perrone. Entrou o Perrone. Perrone sabe tudo. E aí, falando dessas proporções das divisões, olha só, o próprio piano, né? Sim. O piano, ele tem esse formato aqui, mas aqui dentro tem o quê? Cordas. Cordas. E aí essas cordas, ó, os tamanhos delas, todos os tamanhos aqui, são calculados com aquelas proporções que desde no início o Pitágoras começou a estudar, que são essas divisões, essas proporções que dão uma nota, uma oitava acima, uma oitava abaixo. Agora, Bruno, deixa eu fazer uma comparação aqui, que não tem nada a ver com o que a gente vai falar, mas eu não resisto. O formato que fica lá do piano e o formato, por exemplo, dos tubos, dos órgãos de tubo, né? Quando você vai nessas igrejas gigantescas, igrejas católicas antigas, e até a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que fica no Estácio, que tem aquele órgão de tubo, então os tubos na frente do púlpito. Até o formato dessas coisas lembra um gráfico, hein, cara? Será que isso aí seria uma senoide? Será que tem alguma relação com isso aí? Será? Agora, ó, só para a gente encerrar esse papo aí do inicial do Pitágoras, você falou aí agora que ele começou a criar outras frações, sem ser essa de 2:1, e começou a achar outras notas. Então, ele criou uma escala que a gente chama de escala pitagórica, né? Com as notas que agradavam a ele. Então ele percebia que aquelas combinações dessas notas que ele estava achando agradavam. Aí vai entrar num aspecto cultural, uma coisa de história, de que referências o Pitágoras tinha musical, né? Ou de quanto ele conseguia perceber esses harmônicos naturais da natureza. Né? A gente sabe que quando a gente emite uma nota, na verdade a gente está emitindo vários harmônicos que somados dão essa nota, né? Que a gente conhece, por exemplo, um dó, um ré, sei lá o que, né? Então, a experiência do Pitágoras com a percepção dele da música, né, fez com que ele achasse aí as notas agradáveis a ele. Ele criou essa escala pitagórica. Depois a gente teve a escala temperada, né, que aí já entram umas notas a mais, né, que, por exemplo, se a gente pensar nas notas brancas do piano, são aquelas notas que o Pitágoras achou, né? O dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Mas depois a gente começou a achar as teclas pretas aí, e aí, aí é assunto para outra live. Mas é o famoso instrumento. É uma tentativa de ter ali no piano diversas notas, né? Que são todas as proporções que Pitágoras foi achando, tudo no piano. Né? O Hugo aqui falou, metafisicamente falando, a música depende da existência do homem. Se combinarmos aleatoriamente todas as notas musicais, encontraremos todas as músicas. Aquela história, né? É bom deixar claro que, na verdade, Pitágoras não descobriu a música, né? Ele só achou a relação com a matemática. A música tá aí no mundo, né? Os sons estão aí. A física tá aí no mundo. Deve ter muita coisa escrita sobre isso que eu vou falar agora. Mas, assim, se a gente tentar ficar especulando aqui entre a gente, assim, conversa de botequim, né? A gente fica especulando aqui como é que começou a música. Eu acredito que tem começado por imitação, né? Imitação de sons da natureza, né? O ser humano imitando o pássaro cantando, imitando o barulho do riacho, imitando o barulho que o vento faz, às vezes, em algumas frestas, né? Então, assim, toda essa imitação de sons foi fazendo com que aparecesse uma coisa que era agradável, que se passava de um para o outro, talvez até antes da comunicação da linguagem falada, não sei, enfim, aí teria que ler mais aprofundadamente sobre isso. Mas então, os primeiros instrumentos, cara, é muito difícil, né? Assim,
Assim, o primeiro de todos é a voz humana, talvez, né? O instrumento. Mas também, aí vamos entrar na história da criação, pronto, aí acabou. A gente já tem meia hora de live e a gente não falou quase nada. Deixa eu só mostrar um instrumento aqui. 3 dias. Sim, Hugo, a gente escreveu uma tese aqui, assim, a gente rasgou todas pela primeira página só, que dá muita música ali. Samir brincou aqui também da regra de 3, deve ter regra de 3 também no meio, tem tudo. Eu vou tentar mostrar um instrumento aqui, para mostrar a coisa da distância das cordas, tá? Ó, isso aqui é um contrabaixo. Quase não dá pra ver. Aí, ó. Contrabaixo é grande, né? Tá quase difícil. Não dá pra ver o bicho, né? Tá muito próximo aqui, talvez eu tinha que... Né? E ele tem um cavalete, ó. A corda tá presa aqui, né? Quer dizer, tá presa lá embaixo, na verdade, mas ela começa a contar o cavalete a partir daqui. Aqui é o cavalete fixo do Pitágoras lá, certo? Eu não sei se vai dar para mostrar, vou tentar aqui me esforçar. Aqui está o outro cavalete fixo. O cavalete móvel, na verdade, são os nossos dedos, né? A partir do momento que a gente vai começando a tocar as notas nele, e aí eu posso fazer uma exibição bem rápida aqui do bicho. À medida que a gente vai andando mais pro final, o som vai ficando mais agudo. Se eu toco a corda solta, por exemplo, tem um som bem grave, né? Ó, achei a mesma nota, Mi e Mi. Né? Tem um outro Mi aqui. Eu posso dizer que é um Mi grave, um Mi médio e um Mi agudo, né? Então, nosso cavalete móvel acaba virando o nosso dedo, né? E assim a gente tem aí as pontinhas do Pitágoras, o instrumento que é maior, né? Tem gente aqui falando que tem que ter motivo para parte 2, parte 3 da live. E a Jéssica comentou aqui, existem programas de computador que criam músicas, tanto a melodia quanto a letra, a partir de informações adicionadas ali. Sim, é verdade. Sim. Nós temos, o que você acabou de falar aí, né, Berreal, da parte das cordas, das cordas, né, elas terem som agudo e grave, tem a ver com essa vibração, né? E quanto mais distante uma ponta do outro do cavalete, mais grave é. Então, isso é uma coisa, inclusive, que eu ensino nas aulas de música, quando a gente está falando sobre instrumentos musicais, né? Quando eu começo a apresentar a família dos instrumentos, as coisas todas. Então, nos instrumentos de orquestra tem a família das cordas, que é o violino, a viola, né? O violino, tudo com o mesmo formato, mesmo desenho, né? A viola, e tem o violoncelo, que é mais ou menos dessa altura aqui, a gente sentado, ele fica mais ou menos na nossa cabeça aqui, e tem esse contrabaixo, que é um instrumento maior. Eles são praticamente idênticos, né, no formato. Porém, a distância de uma ponta a outra do cavalete vai aumentando. E quanto mais aumenta essa ponta, né? E aí, cara, aí vai entrar o seguinte. A gente falou sobre isso na nossa conversa também, na relação da música com a matemática. Os luthiers, né, que é a profissão que fabrica os instrumentos, cara, os caras trabalham com matemática o tempo todo para esse troço dar certo. O cara que fez a flautinha lá no osso do urso, que ele fura ali o osso, né, e vai fazendo, aquilo ali tem uma relação entre as distâncias, entre o tamanho das coisas, né? Para aquilo sair afinado, né? Então, a mesma coisa. O cara que está construindo um instrumento musical, cara, pô, ele não pode não gostar de matemática. Ele não pode se dar o luxo de não gostar de matemática. Ele tem que gostar porque ele vai trabalhar com isso pro resto da vida, né? Não vai sair aquele som de gato gritando, disco arranhando. Então, tem que ter noção desses espaços corretos aí, né? Exatamente, cara. Vamos seguir, que a gente já falou meia hora, bicho. Vamos lá, vou pegar minha colinha aqui, ó. Então, é legal a gente falar uma coisa. Vamos tentar passar rápido para esse ponto 3 aí, que é o seguinte. Algumas palavras na música têm um significado diferente do que a gente usa na linguagem coloquial, na linguagem que a gente fala normalmente, o português que a gente fala normalmente com as pessoas. Na matemática também. Na música, tem duas palavras que são assim importantes para isso que a gente está falando, né? Uma se chama intervalo. Quando a gente pensa em intervalo, quando a gente fala em intervalo, conversa em intervalo lá ali no pátio da escola, ali conversando sobre... Alguém fala essa palavra intervalo, a gente pensa em intervalo de tempo, né? Qual é o intervalo de tempo entre uma aula e outra? Qual é o intervalo que a gente tem aí entre as aulas, né? No recreio. Mas na música, intervalo é a distância entre uma nota e outra. Então, assim, quando o Pitágoras foi fazendo a escalinha dele, ele foi criando uma relação de intervalos.
né? Intervalo de segunda, que é da primeira nota para a segunda, intervalo de terça, da primeira para a terceira, intervalo de quarta, intervalo pequeno, intervalos entre as notas. Então, o intervalo para a gente tem esse significado. Né? Para matemática, você tinha falado que tinha uma ligação com uma outra coisa. Também quando a gente fala em intervalo, também a gente pensa em distância, assim como a música, né? Distância, não é distância, mas assim, como se fosse a quantidade de números ali, né? Entre os dois extremos, melhor dizendo. Então, pega aqui o intervalo entre 2 e 4. Pô, quais são os números entre 2 e 4? Se eu pensar em números inteiros, ou 2, 3, 4. Números reais, são todos números decimais, frações, todo mundo. Mas, de qualquer maneira, sendo um intervalo real, intervalo de números inteiros, a gente fala em intervalo, já imagina... no inglês é mais fácil a gente pegar essa ideia de range ali, né, de alcance, mas quando a gente joga para o português, em intervalo, o povo tem o costume de pensar em intervalo de tempo mesmo, né? Mas na matemática, realmente, intervalo entre dois números é o 2 e o 3. Quantos números tem ali entre 2 e 3? Como se fosse aquela distância ali. E na música até nisso, é mais ou menos também, né? Até nisso a coisa caminha junto. Tem relação aí. E a outra coisa é a altura, né? Quando a gente fala em altura, a gente pensa, por exemplo, em estatura, né? Em tamanho, né? Ou então em altura de volume, né? Assim, pô, esse som tá muito alto, o som tá muito baixo, né? Na música, cara, a altura tem a ver com a frequência. Então, assim, o que acontece? Esse instrumento, por exemplo, o contrabaixo, é um instrumento muito grave. Então a gente diz que ele é baixo, né? É um instrumento, por isso que o nome é baixo, né? Se você pensar assim que a distância de um cavalete para o outro do violino é isso aqui mais ou menos, né? Uma corda a ponta da corda para outra, né? Você tem uma distância curtinha ali, então você tem uma altura do violino muito, ele é muito alto, né? Assim, a altura a altura para a gente tem a ver com registro, com afinação, né? Então, assim, por isso que quando você vê a partitura lá, a gente vai falar disso também, o pentagrama, se der tempo, né? Aquelas linhazinhas da partitura, quanto mais baixo está a nota, mais grave é, né? Então você vai subindo ali e vai ficando mais agudo. Essa relação de grave, médio e agudo que a gente falou, chama-se altura na música, né? Então quando você fala assim, pô, esse tom tá muito baixo para mim, não é que o volume tá baixinho, é que ele tá muito grave para o cara conseguir cantar. A gente mistura então isso aí, né? Então você sobe um pouquinho o tom, sobe um pouquinho a afinação, para ele conseguir cantar numa região, numa altura em que ele consiga dar aquelas notas, né? A Raquel canta muito bem, ó. A Raquel canta. Essa parte aí de pentagrama, de pentágono, dá para falar também um bom tempo aí. Às vezes é papo uma outra live também. Mas fiquem com a curiosidade que tem uma relação do pentagrama da música, que são as 5 linhas, com o pentagrama da matemática, que é aquela estrela dentro de um pentágono, mas aí... Vamos seguir, que senão... Sim. Não termina hoje. Eu não vou nem falar outra coisa aqui, que eu tinha pensado em falar também sobre a relação dessas notas aí da escala, que a gente consegue montar os acordes, por exemplo, do violão ou do baixo ou do piano, que são as posições, nosso violão está super desafinado. Mas os acordes que a gente faz, as posições que a gente faz e toca, tem ali também uma fórmula que é montada em cima da escala lá, que o Pitágoras começou a ver lá no desenho. Então, você pega a relação, pega as notas e faz intervalos de terça e começa a montar os acordes. Mas isso aí também dá um assunto para sei lá quando. Eu queria falar, Bruno, sobre hertz, porque a gente está falando de vibrações por segundo, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente fala na música sobre um Lá 440, quem toca instrumento aqui vai saber o que eu estou falando. Você pega um afinador, um diapasão eletrônico, o cara vai perguntar lá, você quer afinar em 440? Que 440? 440 vibrações por segundo, 440 Hz. Então você pega um Lá, por exemplo, nessa frequência de 440 vibrações por segundo, ele está numa altura. Se você divide aquilo pela metade, né, passa a fazer 220, então você vai achar um Lá também com vibrações... Com menos vibrações por segundo, né? 220 vibrações por segundo. Então você vai ter um Lá mais grave. Você vai ter um Lá agudo a 440. Pela história do Pitágoras, dividir as cordas, né? Exatamente. E aí, falando nisso aí, se você me permite, deixa eu pegar um gancho aqui, ó. Galera, olha só, falando em hertz e vibrações aí, pô, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. A gente tem aqui um plano cartesiano, ó, eixo vertical e horizontal, e aí existe a função seno. Essa função seno é chamada de senoide, essa curva aí, ó, a senoide. E essa senoide, ela é uma onda, né? E aí,
que o Berheld falou aí agora, quando você pega 440 Hz, 220 Hz, metade, o dobro, isso aí vai fazer a corda vibrar mais ou menos. Então, olha só, quando eu pego aqui ó, a função seno, por exemplo, essa aqui, ó, seno de x, e se eu pegar agora a função seno de 4x, o que quer dizer seno de 4x? Eu estou acelerando, multiplicando por 4. Então, se eu estou multiplicando por 4, é como se ela fosse mais rápido. Olha a diferença, ó. A verde é seno de x, a vermelha é seno de 4x. Repara que ela está vibrando, ela está subindo e descendo muito mais rápido que a outra. E, na verdade, fala aí, Berheld, quando uma corda, uma onda aqui está vibrando muito mais, isso dá um som mais o quê? Então, mais cara, grave ou mais agudo? Mais agudo, mais agudo. Normalmente mais agudo, né? Quando aparece por exemplo, a gente toca o som do contrabaixo, toquei ele aqui, não sei se vocês conseguiram ouvir, né? Mas na onda, você vai ver a onda dele nesses oscilogramas, né? Osciloscópios, né? Oscilograma, pai. Eu vou ter que falar essa palavra, cara. É uma palavra tão bonita, não posso deixar de falar, né? Mas ele transforma eletronicamente as ondas sonoras em impulsos elétricos, né? Disponíveis graficamente. Então, isso aí a gente aquilo que a Jéssica falou lá atrás, sobre os programas reconhecerem as ondas. Sim, exatamente. E tem vários programas. E você, aí, por exemplo, usou o Audacity aí, né? Que é um programa fácil de baixar, acho que é gratuito, né? Você baixa gratuitamente, você faz gravações em casa e você vai ver que cada linha que você tocou, cantou, falou, vai aparecer a onda sonora disso daí. Você vai ver que a gravação de uma coisa bem grave, a onda vai ser bem curtinha, né? Vamos ver esse teste aqui, ó. Na teoria, e aí, Samir, você falou de Fourier lá atrás também. Fourier, ele foi um matemático que ele começou a perceber isso. Eu posso representar as ondas com diversos tipos de senoides. Essa aqui está vibrando muito mais, então ela seria um som mais agudo, enquanto esse aqui, ó, olha essa azul aqui, ó, olha como ela está indo muito mais lenta, muito mais suave. E aí já seria um som mais grave, porque ela está vibrando menos. E aí, ó, a Raquel falou aí do Audacity, a gente separou uma paradinha aqui para fazer com o Audacity. Dá para fazer agora, Berheld? Bora, bota ele aí para a gente fazer na prática. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos ver na prática isso. Eu mostrei as ondas ali das senoides. Berheld falou sobre grave e agudo, vibrações. Vibra mais é agudo, vibra menos é grave. Pô, Berheld, pegando o violão aí, ó, eu vou pegar o Audacity aqui, o programa gratuito, e eu vou começar a gravar o som que o Berheld vai tocar. Vamos ver se vai dar certo aí, ó. Quando eu puder começar a gravar, você me fala. Tá, vamos fazer um teste aqui, porque eu não tinha feito com esse microfoninho, mas agora acho que vai rolar. Vamos lá. Posso soltar? Vou começar a gravar. Vai fazer o grave primeiro? Vou fazer o grave primeiro. Vou fazer o grave. Tá, então vou começar a gravar em 3, 2, 1. Olha lá, agora o agudo. Médio. Olha aí o médio. Então vamos lá. Mais agudo ainda. Pode ser mais um? Não, já foi, né? Já foi. Deu stop aqui. Vamos lá, olha só. Dando um play aqui rapidinho, só nesse pedacinho aqui, pra gente pegar só o som. Esse for grave, né? Ó, esse é o som grave. Repara só, se eu for dar um zoom aqui na onda, olha só, olha como a onda se comporta. Vê se dá pra dar um zoom aqui, ó. É até difícil enxergar, porque ela tá tão lenta, tão baixinha, tão próximo à linha horizontal, que representa aquela onda que a gente falou antes, dela tá bem desligada ali, devagar, e aí pega esse som grave. Agora, quando eu começo a pegar um som um pouco mais agudo... É lá na frente, esse aí é minha voz. Pega um pouco mais à frente. Aqui, aí. Acho que esse aqui. Esse aí foi o médio e o último lá o agudo. Esse aqui, né? Aqui, ó. Aqui tá o bem agudo. Esse aqui é o som agudo, ó. Se a gente for dar um zoom nele aqui, ó, a gente já consegue enxergar melhor a onda vibrando. Mais rápido, né, Bruno? Porque a outra estava bem próxima da linha, era até difícil ver. Lógico que tem os problemas aqui de estar pegando aqui o celular, captando o computador, mas o pouco que a gente conseguiu pegar, a outra vibrava quase em cima da linha. Já essa aqui não, a gente consegue ver essa vibração aqui. Por quê? Porque ela é um som agudo e aí ela está
vibrando mais, ela está fazendo isso aqui. Enquanto tá grave, estava mais assim. Que é aquelas senoides que o Fourier percebeu que dava para encaixar várias senoides para representar os sons. E aí começou a desenvolver programas como o Autotunes, por exemplo, né? Que ele afina ali mexendo nessas ondas. Eu queria soltar uma coisa aqui, Bruno, rapidinho. Pessoal da Taquara que estiver assistindo aí. Peraí. Ó, vocês continuam me ouvindo? Eu tá sim. Me ouvindo bem? Sim? Então, olha só. Isso aqui foi a galera da Taquara que gravou, ó. Galera, Galera, alô? Tá gravando, tá? Depois eu corto. Tá gravando. Ó. Essa hora aí ficou silêncio. 2, 3 e. Dá pra ouvir aí, legal? Sim, eu consigo, né? Vou adiantar um pouco. Então, é o seguinte, cara. Isso aqui a gente gravou em aula. E olha só, quando eu começo a falar, quando tá o falatório total lá, eu tô lá, gente, vamos ficar quieto, vamos começar a gravação, silêncio aí, apito. Olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ver se eu consigo, eu sou meio burro pra essas coisas. Aqui, ó, aqui tá o falatório, ó. Olha a onda do falatório, né? Aí, a galera... não, aqui... Começa a ficar quietinho. Peraí. A galera começa a cantar. Que eu cortei várias partes, né? Então, quando eles estão cantando baixinho, comportado, com medo de errar, tá tudo aqui, ó, onda baixinha aqui, ó. Todo mundo cantando bem baixinho. Porque tem a amplitude aqui da onda tem a ver também com a intensidade, assim, com o volume que eles estão fazendo isso aí, né? E aí, tem uma hora que tá todo mundo tocando, tá a percussão lá, o carrom, e os violões e tudo, a onda deu uma aumentada aqui, ó. Aparece também um pouco mais de agudo, né, nas vozes mais femininas que estão ali. E aí vai chegando o final da música. Olha aqui, ó. Aqui tá chegando no finalzinho da música, tá vendo? Vai calmando, calmando. Só que aqui, no finalzinho da música, ó, quando a onda ia passar, ficar fininha e sumir, a galera se aplaudiu. A turma se aplaudiu no final. Aí a onda estourou lá. Tá vendo? No próprio Instagram tem isso aí, né? Quando você manda um áudio pelo Instagram, ele mostra essas ondas aí, né? Só que a gente não consegue dar um zoom como a gente tentou mostrar aqui no programa, né? E se a gente conseguisse dar um zoom, a gente veria melhor essas ondas longas, graves e as agitadas, agudas, né? Sim, e o Marcos Assunção fez um estudo sério aí, né, o teu amigo, sobre esses cálculos dessas senoides aí que ele achou, né? O Marcos fez um trabalho super aprofundado. Aí ele teria que fazer umas 20 lives de 3 horas cada uma. Para poder falar tudo. Mas ele fez um trabalho super aprofundado, assim. Eu li boa parte do trabalho dele, fiquei super interessado naquilo lá, né? Para a gente ver que assim, tem assunto ele fez um trabalho de pós-graduação e um de mestrado para ver que tem assunto para muita coisa, né? A gente escolheu aqui algumas coisinhas para pincelar com as ondas, que é muito comum pegar essas partes de ondas aí, né? Tem a ver com matemática, tem a ver com senoides, a parte de Pitágoras lá, mas tem muito assunto que não é aquele assunto de contas que a galera acha desesperador, mas tem contas no meio também, dependendo de para onde você for apontar, né? Tem. Bruno, eu queria falar de uma outra coisa aqui, antes do nosso grande finale. Não, eu fico com medo porque da outra vez, a outra live, a gente começou a se empolgar e me cortaram. Cortaram. O Instagram corta, né? Mas assim, tem uma coisa que tem muito a ver com a matemática, é a relação da música com o tempo, né? E com o ritmo. O que é o ritmo, na verdade? O ritmo é a escolha das durações, né? Duração da nota, a nota pode durar um tempo, pode durar 2 tempos, pode durar 3 tempos, 4, enfim, pode durar aí os tempos determinados, e a pausa também, o silêncio também. Então, e tudo isso é escrito, tudo isso é
é arrumadinho ali na partitura, na escrita musical. E aí uma curiosidade é o seguinte, cara, quando eu começo a colocar as notas musicais no quadro, a galera também tem aquela mesma relação que quando eu falo da matemática, que é um, o cara bota a mão na cabeça e fala, caraca, partitura, cara, putz, troço difícil pra caraca, eu só queria tocar meu violãozinho, meu carrãozinho, pra que partitura, tá maluco, um monte de figura de ritmo, aquelas coisas de linha e pentagrama e não sei o quê. E aí, cara, eu começo a trabalhar com os quadrados. Olha aí a matemática de novo. E com noções de conjunto, né? Que a gente conversou sobre isso também. O que eu faço? Isso não inventei não, tá? Muita gente já trabalhou com coisas parecidas e eu acredito que o início da escrita musical, né? Eu acredito, né? Eu estudei isso. Tinha uma série de figuras, né? Que, talvez quadrados mesmo, bolas, sei lá o quê, que eram colocados numa linha do tempo, graficamente, para você saber a duração da tua nota, né? E aí isso foi virando a bolinha, virou não sei o que, virou losango, foi virando outras coisas, foi virando as figuras rítmicas. Então o que eu faço, cara? Eu combino com os alunos o seguinte, meus alunos todos já fizeram isso comigo, tanto os que apareceram aí, que estudaram com a gente no estado, tanto os alunos do Matriz que estão aí, todos já fizeram isso comigo. Eu coloco uns quadrados no quadro negro, às vezes eu faço de papelão uns quadrados, e eu falo, ó, quadrado pintado é um tempo, é uma nota de um tempo. Pá, tem nota. O quadrado vazio é uma pausa de um tempo. E aí eu faço o quadrado vazio, e aí naquela pausa de um tempo ele vai ficar em silêncio, mas ele vai contar aquele tempo, ele não pode deixar de contar aquele tempo. E aí tem os quadrados que eu corto na metade, separo um do outro, porque aí eu vou ter duas notas de meio, né? Uma nota de meio e outra nota de meio, que é a nota que a gente fala que está no tempo e no contratempo, né? E aí a gente tem uma marcação dessa pulsação. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a fazer leitura de ritmo, com palmas, com pisada no chão, com fala, com sei lá o quê, lendo os quadrados. E assim, quadrado por quê? Porque o quadrado é uma figura que está em toda parte, padrão. Todo mundo reconhece, clássica, enfim. Não gosta de um quadrado. E aí todo mundo lê o quadrado. Todo mundo lê o quadrado. Todo mundo vai lá, olha aqueles quadradinhos lá e lê o ritmo, cara. Aí eu falo, gente, vocês estão lendo partitura. Vocês estão fazendo o que todo mundo músico faz, que é ler partitura. Só que a gente não lê quadrado. Aí no lugar do quadrado, aí eu mostro as figuras que têm os mesmos valores, né? Aí, ó, entrou matemática de novo. As figuras rítmicas, elas têm valores. Tanto o silêncio, tanto a pausa, né? Quanto a nota tocada, elas têm valores diferentes. Então tem durações diferentes. E tudo isso aí é agrupado no que a gente chama de compasso, que isso aí também vai dar uma outra live. Mas um compasso é o espacinho ali pequeno da música em que você vai dividindo em partes iguais e dentro de cada compasso você tem uma possibilidade de uma quantidade ali de figuras. Né? Não dá para você botar 1 milhão de figuras lá dentro. Você tem que calcular quanto vale cada uma, ver quantos cabem lá dentro e aí a gente começa a compor. Os alunos começam a compor. Ano passado, os alunos fizeram umas composições maravilhosas. Eu gravei para eles depois as composições que eles fizeram, pensando nessa matemática rítmica, né? E nessas distâncias entre as notas. Matemática aí, ó. Marcos Assunção, nós falamos dele aqui já uma ou duas vezes, ele conseguiu aparecer aqui. Opa! Aí. Parabéns, Marcos. E o Hugo? Que trabalho. Muito bom, muito bom. E o Hugo, ele perguntou aqui, ó, se o motociclista for pensar, motociclista aqui, ó, for pensar muito na física, ele cai da moto. Pensar na matemática da coisa pode travar o músico? Pensar na matemática? Cara, não, porque a gente... Só se ele pensar na palavra matemática. Tem músico que tem medo da palavra matemática. Assim, quando ele lê escrito assim, matemática, o cara tem um batimento cardíaco dele... muda. Mas a gente tem que pensar em matemática. A gente não tem como. Vou te falar, Hugo, que na verdade não é que a gente pense em matemática, mas o músico ele trabalha com a matemática. Alguém falou aí no Fourier, né, que é exatamente um trabalho do nosso cérebro automaticamente, que é um trabalho que a gente faz em tempo real, sem saber o que está fazendo. Quando a gente vai comparar timbres. A gente começou a live, né? A gente começou a live com a frase do Leibniz. A música é o prazer que a alma humana experimenta quando conta sem perceber que está contando. Sim. Então eu acho que é um pouco disso, né? Marcos, você deixar a gravação aí, vai ficar a gravação, tá, Marcos? Fica tranquilo que vai ficar a gravaçãozinha aí no Instagram, no perfil do Matriz. Mas é isso que você tá falando. Desculpa, te cortei.
Né? Não, mas é isso aí, eu que te cortei, na verdade, né? Complementando a sua resposta ao Hugo, né? Acho que até, Hugo, você é de física, né? Você não pensa em física para dar aula de física, você só vai. Você só vai, tá automático. Exatamente. A matemática tá na música de qualquer jeito. Assim, o cara pode odiar a matemática. O cara pode não ter consciência de que ele está usando a matemática, mas ele está usando a matemática na música o tempo todo. Então, assim, na verdade, se ele pensar na palavra matemática e ele odiar a matemática, pode ser que ele desconcentre e erre tudo. Mas ele tem que ter a consciência de que ele está usando matemática mesmo sem gostar da matemática. Não tem jeito. Bruno, nosso tempo está quase acabando e vamos cortar a gente. Eu queria soltar aquela batida aí de novo. A gente ficou, cara, tá quase 1 hora aí, bicho. Eu queria soltar aquela batida do início da live aí de novo. Né? Eu acho que uma live de música tem que acabar com música, né? E te fazer um desafio aí, ó. Os alunos estão falando para você usar música nas aulas, tá? Apareceu aí o César, uma galera falou, o Bruno tem que passar a usar música nas aulas. Eu vou soltar aquela mesma batida do início e eu quero ver se você canta aí um lance aí, se relacionando com a música no tempo. Assim, papum. Caraca, eu quero só uma batidinha. Não vai ter nem nota, não. Vou botar só a batida. Só o swing. Pode ser? Eita. Vou soltar aqui, hein? 3, 2... Vai lá. Eita. Tá indo não, hein? Tá. Opa. Eu tô ouvindo. Não, gostei. Dá pra pegar essa batida aí. Tá maneiro. Vamos lá então. Vamos lá, vai. Eu sou o Guimarães, me amarro em matemática. Fui estudar um funk boladão, parei em Pitágoras, meu irmão. Perguntei para o Berheld, ele disse que é normal. Música e matemática tem uma relação carnal. Se os números te arrepiam, não deixem te assustar. Berheld não erra a conta. Já eu não sei cantar. Não sei, gente. Eu tô tentando. Mas não vou me abalar. Olha, a live vai acabar. Contagem regressiva. Melhor me despedir. Beijos e abraços. Fica em casa aí. Boa! Olha aí, rapaz. Muito bom, pô. Aí eu não saberia fazer um live de música sem música, né? Não, Muito bom, cara. Galera, muito bom ver vocês aqui. Eu acho que cabe sim uma segunda live aí sobre isso aí. Na verdade, cara, a nossa conversa sobre essa live durou por aí, umas 3 horas e pouco. A gente não conseguia parar, e aí a gente ia cortando. Não, cara, isso aqui não vai dar, isso não vai dar tempo. Isso aqui hoje mesmo, eu acabei de ver que a gente passou batido aqui de assuntos, porque, na verdade, assim, resumindo, antes que cortem a gente, tem toda a ligação, né? Foi o que eu acabei de falar, né? O músico não consegue viver sem a matemática, e agora você não vai conseguir viver sem a música nas aulas, porque os alunos agora estão te cobrando isso. Já era, não tem mais escapatória. Galera, muitíssimo obrigado pela presença aí. Beijo e abraço, usem a matemática e usem a música. Valeu, gente, obrigado aí, ó, Hugo. Valeu, Hugo, também te admiro muito. Batuta, Marcinha, Samir, a galera toda aí. Muita gente boa aqui, cara. Isso, agradecimento aí. Muita gente boa. E fiquem de olho aí no Matrix, tá sempre rolando uma live bacana com os professores, beleza? Sim. Valeu, gente. Valeu, Raquel. Beijão. Uma outra proposta aqui. Valeu, galera. Sim, vamos nessa. Abração.